O Instituto Ouro Verde é uma escola de ensino infantil e fundamental situada em Nova Lima, Minas Gerais, com a proposta de ser uma escola verde que estabelece um novo religare do ser humano com a natureza. Surgiu o nome da Escola Ouro Verde, já ligada com essa ideia de, vamos dizer assim, de considerar a natureza realmente o nosso tesouro. Mateus, por acaso tem um punhado de salsinha aí? A gente estabeleceu 3 frentes de ação e de geração de saúde. O cuidado com a terra, essa nossa casa comum. O cuidado com o corpo, que seria a nossa casa individual. E o cuidado com o que a gente consome e o que a gente descarta. Na rotina da escola, isso se traduz nas aulas de agroecologia, no trabalho da educação alimentar e no plano de gestão de resíduos. Essa relação com a natureza, ela começa lá na educação infantil, quando as crianças são convidadas a brincar na terra, a plantar e colher com os professores e de uma forma muito natural, muito rotineira. E depois, no ensino fundamental, isso ganha um ritmo nas aulas de agroecologia e que percorre todo o currículo do 1º ao 9º ano e vai se complexificando à medida que vai desenvolvendo essa maturidade em cada faixa etária. Nos primeiros anos a gente chama de aula de horta, né? E depois, a partir do 5º e 6º ano, a gente vai ampliando um pouquinho mais o sentido da horta e trazendo temáticas ambientais que estão na pauta do dia, onde que as crianças maiores e os jovens já dão conta de fazer uma reflexão, fazerem vivências mais aprofundadas, né, sobre as faltas da ecologia no mundo, né, a questão de escassez de água, o caminho da água. A gente vai na horta, a gente planta e depois de alguns meses ou semanas a gente colhe e algumas coisas a gente dá para a cantina. O alface, a cenoura, o tomate, o pimenta, biquinho e o trigo. De vez em quando a gente fazia trigo no 3º ano, a gente dava trigo. Quando a criança se sente parte da natureza e ela se sente um agente que vai aumentar a biodiversidade do lugar, que a gente chama assim, o agente da sintropia, né? A sintropia é o acúmulo de energia, traz uma sensação, assim, a gente percebe isso nela, um sentimento assim na criança. Como que eu consegui fazer isso? Uma terra que não tinha nada, de repente tem tomate, tem alface, tem mato, tem joaninha, tem borboleta, parece todo esse conjunto de seres e eu fiz parte disso. Então é um sentimento muito bonito que isso traz para as crianças. Professor, minha alface cresceu muito! Ela cresceu, né? Muito! Para crianças que têm uma vida urbana, que moram em apartamento, né, que compõem boa parte da nossa comunidade escolar, ele é fundamental. Né? Os meninos gostam muito de mexer com serrote, com cegueta, fazer poda, cortar, né, picotar, triturar, revolver a terra. Né? Isso é um conhecimento que antes a gente crescia com ele, né, junto com os nossos pais, pelo menos nas férias, né, no sítio do tio, na roça do vô. Mas hoje em dia essas oportunidades têm sido escassas para muitas das crianças. Então, ter isso no cotidiano, né, é uma forma de educar o corpo, é uma forma de educar a vontade, né, dos jovens, que é uma área tão rica assim, de atuação, né, a gente atuar na vontade. E aí é o trabalho com as mãos, com o corpo, que na pedagogia Waldorf a gente oferece isso. Mesmo estando perto de uma grande cidade, mas ainda com o privilégio
de conviver com o espaço natural. Isso dá uma qualidade para o cotidiano dos meninos e das meninas, para os colaboradores todos da experiência da escola, de contar com a preciosa colaboração da natureza na formação das mentes, né, das mentalidades. Mais do que formar sujeitos técnicos para intervir no mundo, é uma experiência para ajudar na formação de seres humanos capazes de pensar uma humanidade para o tempo que nós estamos vivendo. A educação alimentar é algo que não está normalmente incluído na reflexão, né, na prática pedagógica das escolas, mas é algo extremamente presente, é algo que a gente faz idealmente pelo menos 3 vezes ao dia, né? E muitas vezes esse assunto é deixado de lado, né? É tratado como algo secundário. Mas aqui no Instituto Ouro Verde a gente carrega isso com muito carinho, com muita atenção, porque tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Um dos pilares aí da sobrevivência é a forma como a gente se alimenta. É uma forma de alimentar consciente, né? Então a gente trabalha com produtos, na sua grande maioria, de procedência orgânica, de pequenos produtores da região, né, de Grande BH. São produtos, então, plantados assim com muito carinho, né, com essa ideia também de que a ecologia ela começa da boca para dentro, né, que a gente fala. Que tem essa consciência alimentar. Quando a gente tem essa consciência a fundo, a gente começa a ficar mais sensível para a questão de preservar o meio ambiente, né? Do ambiente que a gente vive, né, no nosso entorno. Então, esse projeto nasceu a partir daí, o projeto Cozinha Viva. Mais do que dogmas ou do que dietas específicas, a gente estava se propondo criar vamos dizer assim, uma forma de se relacionar com a alimentação que fosse uma maneira de pensar sempre na questão da saúde física e mental e espiritual, e também da saúde do planeta. O pão de queijo, ele é caseiro, ele é feito aqui com queijo de boa procedência. A pizza, o pão, biscoitos, bolos, tudo é feito aqui na escola, né? Então nada é industrializado. E uma coisa assim que a gente precisa pensar é como que essa alimentação ela vai funcionar, ela vai atuar no nosso corpo ao longo da vida. Porque a gente trabalha com as crianças desde o jardim maternal. Então isso é como dar um estímulo positivo para como ligar os genes da saúde, né? Então a gente está trabalhando com uma programação, não é um nome muito correto, mas é como direcionar esse ser para ter saúde ao longo da vida, começando a trabalhar desde a primeira infância. É gostoso, só que é de uma maneira saudável, que você já guarda a sua saúde para muito tempo. Tá bom? Bora por tudo. Eu quero pegar tudo. Preciso de alguém forte para levar isso. Muda todo o processo de alimentação das pessoas dentro e fora da escola. A cozinha do Instituto Ouro Verde mudou a minha vida para melhor. Eu tenho aprendido muitas coisas, a valorizar mais os alimentos e saber que comer bem não é você ter um carrinho cheio de supermercado, mas às vezes são poucas coisas, mas com qualidade. Então eu tenho aprendido a comer melhor com qualidade. A gente percebe aqui na comunidade da escola que para muitas crianças é um desafio, é uma surpresa, né? Às vezes a criança chega e encontra um brócolis, um arroz integral, né? Um feijão temperado com alho, sal e folha de louro integral, né? A gente não usa nenhum tempero artificial. No começo eu não me adaptei bem, eu falava que eu odiava a comida, que eu não queria comer. Até pedia para minha mãe para poder sair fora, para poder comer e tomar um sorvete. Mas com o tempo eu fui aprendendo a gostar disso e coloquei isso nos meus hábitos do dia a dia. E eu passei a comer comidas mais naturais do que antes e gostar mais da natureza. Hoje todo mundo tem essa dúvida, a gente cada dia tem uma alimentação da moda. Hoje é bom comer isso, amanhã não é bom, ou comer aquilo ou aquilo outro.
E assim, a gente conta com essa ajuda dentro da escola, até de nutricionistas, de pessoas que trabalham muito tempo com a alimentação e trazer essa informação para essas famílias de forma correta e objetiva e com bastante respeito. Acho que é o fundamental assim, da comissão. A gente fala aqui na escola isso, que a ecologia ela começa a partir da sua consciência alimentar. Você percebeu o que você come. Se não é bom para você, não é bom para o planeta, com certeza. O trabalho com a gestão dos resíduos é uma atividade cotidiana que nos coloca em contato com tudo aquilo que a gente descarta. Isso nos faz refletir de uma forma mais consciente sobre o que a gente produz e o que a gente consome. A escola adotou, né, 3 caminhos para todo o resíduo gerado no ambiente escolar, que é o reciclável, o orgânico e o rejeito. Então, cada um desses resíduos, eles seguem um caminho diferente, onde que a escola acompanha e se preocupa com o destino final, né, com a disposição final desses resíduos. No caso do orgânico, ele ainda volta a ter, né, um uso dentro do próprio ambiente escolar, que é a maior parte do resíduo, pelo menos 70% do resíduo gerado na escola é derivado do resíduo orgânico. A gente busca envolver as crianças e os jovens o máximo possível nas atividades rotineiras da escola. Eles mesmos destinam os seus restos orgânicos do almoço, do lanche e na rotina de aula para as lixeiras de orgânicos. E esse material todo ele é trazido para o ambiente da horta onde que ele é compostado. Então esse trabalho de integração à natureza, a gente busca o envolvimento das famílias, de todos os segmentos da escola, não só das crianças, dos professores, né, mas de toda a comunidade escolar. Uma escola que exige uma pluralidade de situações. E acho que essa pluralidade de situações tem acontecido um pouco no Inove em função da relação com a terra, a relação da escola verde, com essa ideia da agroecologia, com essa ideia de conectar de que aprender ou dedicar tempo a cuidar do solo é tão importante quanto dedicar tempo a cuidar das letras. A gente tem que entender a alimentação, a educação alimentar, como a circulação de relações. Circulação de relações. Quais são as relações que foram construídas na produção, na comercialização, no transporte e no consumo daquele alimento até a hora deles lavarem os pratos, que é uma das práticas do Inove. Ou seja, que relação que está sendo construída aí? Olha, é uma relação de você assumir as suas responsabilidades. Sujou, lavou, não tem que ter ninguém para lavar para você. Procurar de onde vem sua comida também, ver de onde ela vem, né? Procurar toda a história mesmo dela, em vez de só comprar no supermercado e ingerir ela. Então é sempre bom você pegar num produtor local, que planta sem agrotóxicos, para fortalecer mesmo esses laços. E aqui a gente faz isso, a gente sabe de onde está vindo o que a gente está comendo, que a gente está colocando para dentro da gente, para o nosso corpo. A gente sabe de onde vem isso, a gente vai na horta, a gente planta a comida, depois a gente colhe e come, a gente planta o trigo, depois a gente faz o pão. A gente sabe de onde que está vindo isso. É muito importante a gente saber disso. E aí depois, quando a gente termina, a gente também consegue ver quanto de lixo que a gente produziu. O lixo que a gente produziu, a gente separa ele e isso, por exemplo, a gente já leva para casa. Na minha casa a gente separa o lixo. E hoje, com o passar de algum tempo, eu já consigo enxergar nas minhas filhas e em tantas outras crianças que eu venho acompanhando o crescimento, todo esse plantio desse encantamento pelo mundo, que nos impulsiona a agir no mundo e a fazer desse mundo um
lugar melhor para se viver.